Então, a implementação de práticas de ESG está entre os movimentos mais relevantes e mais importantes nos últimos tempos para os negócios e para a formação de valor das companhias. Quando essas práticas são adotadas e executadas de uma maneira efetiva, certamente impactam a confiança e a reputação e o valor das empresas, atraindo investidores e gerando resultados. Então, quem é nosso cliente já sabe disso, mas certamente aqui nós temos pessoas que não acompanham a Edelman regularmente. Nós temos o Edelman Trust Barometer como o nosso estudo que há mais de 20 anos analisa a reputação e confiança e as relações das sociedades com 4 instituições, basicamente, que são governo, empresas, ONGs e mídia. E acreditamos, com base nesse estudo e nas nossas experiências, fazendo consultoria de comunicação para grandes marcas no Brasil e no mundo, que a confiança é o mais forte dos vínculos, é a confiança o antídoto para a indiferença num ambiente que é muito conturbado e muito cheio de ações das empresas, é a melhor garantia que as empresas podem lutar contra as concorrências e a base do sucesso contínuo e perene. Ou seja, a confiança é a base do relacionamento duradouro entre as instituições e seus stakeholders. E as práticas de ESG têm tudo a ver com isso, tem tudo a ver com confiança e com reputação. O último estudo, o último Edelman Trust Barometer, acabou de ser lançado globalmente. Daqui a poucas semanas nós faremos o lançamento do estudo aqui no Brasil. Desde já convido vocês a participarem também desse evento, que deve ser no finalzinho de março, e trago então alguns dados aqui inéditos sobre os quais ainda não falamos no Brasil. 63% dos brasileiros compram ou defendem marcas baseadas em suas crenças, em seus valores. Quando se trata de escolher uma empresa para trabalhar, 58% também dos brasileiros dizem que escolhem companhias que estejam associadas, vinculadas à sua cultura e aos seus valores. E 60% realizam investimentos baseados em crenças e valores. No ano passado, nós fizemos também um recorte especial do Trust Barometer para analisar a tendência de investidores institucionais. Esse estudo realizado apenas nos Estados Unidos. E um dos resultados mais marcantes indicou que 88% dos investidores já estão dando mais importância para as práticas de ESG do que para razões e questões, índices estritamente financeiros como resultados. E o fato também é que a governança corporativa impacta a vontade dos investidores em comprar papéis e investir em companhias. 81% das pessoas ouvidas nessa pesquisa a respeito de investidores institucionais dizem que a credibilidade e a qualidade do conselho de administração têm um impacto positivo na sua disposição de investir em uma empresa que se tornará pública, ou seja, que fará um IPO. É cada vez mais tênue essa divisão entre reputação corporativa e reputação executiva. E isso impacta também a forma como os investidores e a sociedade analisam as oportunidades de investimento quando as empresas anunciam a sua disposição para se tornarem públicas. E esse estudo também mostrou, e a nossa prática também aqui no dia a dia também mostra, que os investidores e a sociedade estão cada vez mais céticos em relação à forma como as empresas têm comunicado suas promessas e suas práticas de ESG. E consideram até a possibilidade de futuros litígios sobre essa questão. Eu, particularmente, estou muito ansiosa para ver 2030 chegar, com tantas promessas sendo feitas para 2030 em função da agenda da ONU. Todos estão de olho. A gente vive uma sociedade hiperconectada e hipervigilante. Não apenas analistas do mercado de capitais, mas investidores, a sociedade e os consumidores querem ouvir das empresas práticas que sejam realmente adotadas e comunicadas com transparência.
Essa parece ser uma máxima muito velha, mas também tão atual. Antes de comunicar, perdão, é preciso fazer. E é preciso envolver a sua equipe, os seus funcionários, porque eles serão os seus maiores apoiadores e eles precisam estar engajados nessas práticas. Por isso, a comunicação interna é tão fundamental quando a empresa também comunica para fora. E se eu posso dizer que há quase não diferença entre a reputação corporativa e a reputação executiva, também a linha é muito tênue, que divide o que é a comunicação interna da comunicação externa. E as empresas também precisam lembrar que dentro das práticas de ESG está o respeito às pessoas e o respeito aos direitos trabalhistas, que vêm sendo tão esquecidos nos últimos tempos. A gente precisa falar de mudança climática, como isso afeta as pessoas, e também cuidar das pessoas e dos seus direitos. Então, cultivar uma cultura interna que seja de engajamento é fundamental para que a empresa tenha uma prática legítima de ESG e observe a forma como isso vai impactar a sua reputação, a confiança que ela estabelece com os seus públicos e como isso tudo vai impactar o seu comportamento no mercado de capitais e para as empresas que planejam abrir capital, fazer IPO, como isso também deve acontecer. Bom, feita essa primeira introdução aqui, eu gostaria então de passar a palavra para o César Tarabai, superintendente de sustentabilidade da B3, que vai falar sobre os desafios e as oportunidades que surgem para as empresas nesse contexto. Lembrando, então, que logo depois da apresentação do César e do George, a gente vai fazer um debate e fiquem à vontade para mandar desde já as suas perguntas pelo chat. Ana, obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Bom dia a todos. Eu adorei a apresentação da Ana e como ela colocou os números, né, e a importância do ESG. Então, eu vou aproveitar e vou voltar um pouquinho no tempo e dar um contexto histórico. Vou voltar em 1713, quando surge o termo sustentabilidade. É um engenheiro florestal na Alemanha que tem esse conceito, né, da floresta, da gente não retirar da floresta mais do que ela pode recuperar, do que ela pode produzir de uma forma sustentável. Então, começando lá em 1713, com esse conceito simples, né, a gente tem uma série de ciclos. Vou olhar para o início do século XIX, 1800 e pouquinho, quando a expectativa de vida era algo em torno de 40 anos de idade, não mais do que isso. Os ganhos anuais eram algo em torno de $4.000 por pessoa. E aí a gente tem, de 1870 em diante, a Revolução Industrial ganha força, né? E aí decola as novas tecnologias, a produção em massa e a gente tem um período forte de produção e especulação que leva até a crise de 29. Depois da crise de 29 vem um período de guerras. Depois do período de guerras, 50, 60 era dourada nos Estados Unidos, 70 progressista, 80 era Reagan. E aí, dot-com bubble em 2000, depois 2007, 2008, a crise financeira, e agora a gente chega em 2022, desde do comecinho de 20 até 22, ainda na pandemia, ainda no Covid, né? Então, mas é interessante olhar de novo a expectativa de vida, que agora aumentou substancialmente, mais de 80, 85 anos de idade, a expectativa agora, ganhos anuais subiram para algo em torno de $40.000 por pessoa. Então, houve um progresso substancial ao longo do tempo, se você
pensar nesses parâmetros, né? Não é linear, né? A forma com que nós seres humanos caminhamos ao longo do tempo. Você tem uma série de ciclos, né, ups and downs nesse processo, mas de uma forma geral eu tendo a ser otimista, né? Você vê ao longo do tempo uma melhora substancial. Isso não quer dizer que está tudo bem, né? Que não tem mais trabalho para ser feito. Muito pelo contrário, tem muito trabalho para ser feito, né? Então, se você olha para 2007, 2008, acho que depois daquele período agora, né, olhando para trás, muitos pesquisadores conseguem enxergar que foi um período onde houve muitos questionamentos. Qual é a forma de capitalismo que a gente tem hoje? Essa forma é boa, essa forma não é boa? O que a gente quer para o futuro, né? Então, o que a gente tem que melhorar? E daquele ponto em diante, surgiram algumas tendências. Uma delas, eu acho que foi a sustentabilidade. Tá? Eu vou voltar nesse ponto, eu vou tentar ser bem sucinto, não vou entrar em muitos detalhes, mas esse me parece ser um momento importante, 2007, 2008. Assim como quando o homem foi para a Lua, né, e foi um super evento, e o interessante é que de tudo que aconteceu, de todos os envolvimentos todos os desenvolvimentos que aconteceram na época, aquela foto que foi tirada da Terra, aquela foto Blue Marble, né? Acho que foi um momento de consciência mundial, né? A gente olhou para nossa casa do espaço, tão singelo, tão frágil, né? Eu acho que ali foi um outro momento importante, onde nós, seres humanos, tivemos consciência de que a gente precisa proteger a nossa casa, a nossa única casa, por enquanto, é essa, né? Então, é uma construção ao longo do tempo, mas tem alguns eventos e alguns momentos que mostram como que essas mudanças ganham força, né? E eu acho que hoje a gente chega num momento de uma certa massa crítica. Muito provavelmente a gente já passou, está passando o tipping point, onde sustentabilidade a gente tem um período de ativismo, né? Mas agora a gente deve entrar num período de implementação, execução, ação, e isso é necessário. Por que é necessário? Porque, de novo, desde o início da Revolução Industrial, nós, seres humanos, emitimos algo em torno de 2,4 trilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, né? Anualmente, nós ainda emitimos algo em torno de 40, 50 bilhões de toneladas de CO2. Nosso budget, a gente ainda pode, segundo o IPCC, mais algo em torno de 500 bilhões de toneladas para ter uma chance de manter a temperatura da Terra abaixo de 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial, né? 2 graus Celsius, 1,5. Né? Então, a gente tem mais 10, 12 anos para reverter essa situação. Os investimentos e a mobilização necessária para alcançar esses objetivos são consideráveis, né? Eu acho que a Ana trouxe um elemento muito importante, né? Que ESG, trust e reputação são coisas que estão correlacionadas. Eu concordo completamente, tá? E cada vez mais eu acho que é claro, se já não é claro para uma grande maioria dos investidores, que a performance das empresas vai estar muito associada ao ESG, né? Então, não é mais apenas os parâmetros financeiros, mas o ESG ganha uma força bem considerável, né? Eu acho que um ponto que a Ana trouxe também, eu achei super interessante, e eu penso muito sobre isso, né? Mas a questão dessa sociedade conectada, dessa sociedade atenta, dessa sociedade que tem mais acesso à informação e que tem mais voz. E isso um pouco eu acho que talvez aconteça pela tecnologia, né? Todas essas revoluções que a gente teve recentemente como sociedade,
enfim, hoje a gente tem devices, aí tem aparelhos que na palma da mão te dá acesso a uma infinidade de informações e meios de comunicação, né? Tanto para você absorver essa informação quanto para expressar o seu ponto de vista. E eu acho que isso acaba acelerando alguns processos, né? Por exemplo, as questões relacionadas ao ESG, eu acho que são também aceleradas nesse processo de educação, nesse processo de acesso à informação e de monitoramento, de cobrança da sociedade para um mundo melhor, para um mundo mais justo, para um mundo mais diverso, mais resiliente, né? E, de novo, apesar de todos os desafios, ou por causa desses desafios, eu acho que a gente vive um momento muito importante e talvez seja uma das maiores oportunidades que nós, seres humanos, temos ou tivemos ao longo da história toda de criar um futuro melhor conscientemente, né? Tomar a decisão de, olha, a gente quer fazer melhor, a gente pode fazer melhor. E todo esse conhecimento que foi acumulado, a gente não precisa, e eu acho que não deve jogar fora, né? O modelo de produção industrial, eu acho que chega perto do seu limite, ou já passou do seu limite, esse modelo linear, né, de take, make, dispose. Talvez seja o momento de rever esse modelo para um modelo de baixo carbono, um modelo circular, um modelo mais inclusivo, com mais diversidade, mais pontos de vistas, criação de ideias, criação de novos modelos de negócio. Então, eu acho que desse ponto de vista é um período muito muito bacana, com muitas oportunidades, com necessidade de novas ideias e de talentos. Então, eu vou deixar nessa nota positiva, Ana, dizendo que para todos que são profissionais experientes ou aqueles que estão começando carreira, existem muitas oportunidades para criar um mundo melhor. Eu convidar a todos a caminhar a se juntar a nós nessa jornada. Muito obrigada, César. Estamos juntos nessa. Então, eu queria passar agora para o Jorge Fernandes, que é diretor sênior da área de Corporate Transformation na Álvares e Marçal, no Brasil, que vai abordar aí como esse ano de eleição pode impactar a intenção das empresas em seus processos de IPO. E lembrando, por favor, aqueles que estão nos assistindo, que quiserem mandar perguntas, podem fazer isso através desse Q&A, nessa bolinha que aparece aí embaixo. E a gente vai fazer as perguntas para os panelistas depois da apresentação do George. Bom dia a todos. Obrigado, Ana. Obrigado, César, pela aula sobre ESG e a explicação do porquê que a gente chegou aqui, né? Eu trabalho no mercado financeiro há 20 anos. Já fiz dezenas de IPOs, private placements e todo o nome em inglês que vocês imaginarem para colocação de capital. E quando eu vim preparar um material ou estudar para fazer esse debate, né, eu me deparei com um fato curioso, né? Nos últimos 10 anos, o número de IPOs no Brasil cresceu 27% em média por ano. A gente tinha 3, 4 IPOs em 2010, 2012, para 33 IPOs no ano passado. Nos IPOs de 2012, por exemplo, a gente foi pesquisar um material de propaganda, de marketing, né, de roadshow, não existia nenhuma menção à política social, à política ambiental, à compliance, absolutamente nada sobre o tema, e nenhum prospecto ou material de roadshow da época. A gente olha os 33 IPOs que aconteceram no ano passado, mais ou menos 60% deles tiveram qualquer menção a IPOs e para ser mais a ESG, e para ser mais específico, 13 ofertas literalmente falavam sobre ESG em material de marketing e em material de prospecto como uma das coisas mais relevantes para o investidor. Então, o tema como um todo explodiu no ano passado. Se você olhar os dados do ano anterior, 2020, ESG era 3, 4 de 25 operações, se não me engano, 3, 4 IPOs mencionaram ESG na lista.
Então, o tema vem à tona em 2021 e ele traz com ele algo que eu achei curioso, né? Eu fui olhar o desempenho de precificação desses papéis, né, na oferta, pós-oferta, e das 20 ofertas que tiveram, 66% dessas ofertas foram precificadas abaixo da faixa, contra uma média de IPOs nos últimos 2 anos de 50%. Ou seja, metade dos IPOs nos últimos 2 anos sempre saíram abaixo. Quando eles mencionaram os ESGs no ano passado, 60% não mencionaram. E aí a pergunta que eu me fiz e fui tentar entender o problema, ou o processo, né, que eu acho que é o ponto-chave do debate, porque é um tema tão relevante, porque é uma coisa tão importante, que a sociedade já decidiu o que vai fazer, e que os investidores já estão olhando, e que os bancos estão olhando, não teve uma precificação adequada no IPO. E aí casa um pouco com o que a gente faz, com o que eu faço aqui na Álvares há 5 anos, que é preparar empresas para IPO, né? E a falta de, talvez, preparo para conseguir conversar com o investidor sobre ESG e destacar os pontos que o investidor quer ouvir. Sair um pouco de só o discurso e ir para a prática, que é algo que o César mencionou muito bem aqui. A gente não pode só ficar falando que vai fazer ESG, a gente tem que fazer ESG. Essa que é a diferença, para que o investidor entenda o tema e leve esse tema para a precificação, porque ninguém mais vai investir, para fazer uma comparação boba, em carros a combustão. Esse trem já foi, a gente já trocou por elétricos, né? É uma questão de tempo para que toda a matriz de automóvel seja trocada por carros elétricos. Outro detalhe, no Super Bowl, para quem gosta de futebol americano, teve 3 propagandas de automóvel, se não me engano, no intervalo. 2 eram de carros elétricos, uma era de carro híbrido. Há 3 anos atrás isso era impossível, era 100% de carros a combustão. Então, o tema já está aí, né? As pessoas já decidiram que ESG é uma coisa importante, que a gente tem que ter uma construção de investimentos e de sociedade focada na preservação do meio ambiente, no respeito ao trabalho, no respeito ao indivíduo como um todo, e talvez tenha faltando um pouco de como comunicar isso ao investidor para que a ação não saia precificada abaixo da média do geral de ofertas. Tá? Acho que um pouco do que a gente vê para o ano que vem, para esse ano e o próximo ano de IPO. 2022 é um ano complicado, né, para fazer ofertas públicas, para fazer operações de mercado, na verdade, como um todo, porque é um ano de volatilidade. Qualquer ano de eleição é um ano de volatilidade, e a volatilidade traz a incerteza no investidor sobre precificação de ativos, seja fazer um IPO, ou seja, comprar uma empresa, ou seja, emitir uma dívida. Porque a incerteza de médio prazo, que é os próximos 4 anos, ela dificulta com que eu tome uma decisão hoje se eu vou levantar capital ou não. O que é bom nessa história é que, nas últimas 6 eleições que a gente analisou, com exceção de 1998, todos os momentos pós-eleição são favoráveis tanto para o mercado de ações quanto para as ofertas públicas. Em parte porque você ganha a visão de médio prazo. Certo? A partir do momento que eu sei o que vai acontecer nos próximos 4 anos e eu sei onde eu quero chegar nos próximos 10, eu consigo tomar uma decisão sobre como fazer as minhas captações, os meus IPOs e etc, no curto prazo. Então, a gente espera que 2022 seja um ano fraco em matéria de ofertas novas, justamente por causa dessa instabilidade provocada pela eleição normal, volatilidade, porque a gente não sabe muito bem qual é o próximo ministro da Economia e o que ele pretende fazer com a economia. Mas a gente também acha que, preparando-se e usando o ano de 2022 para se preparar, para comunicar não só o plano de negócio da companhia, mas o que a companhia está fazendo nesse exato momento em relação ao meio ambiente, a políticas sociais, a governança corporativa, é o que vai levar a preparar um bom IPO para o próximo ano e aproveitar o momento positivo que vem em sequência de um momento de volatilidade como o atual. Acho que era isso que eu tinha para falar e abrir para o debate.
Obrigada, Georgia. Obrigada, César. Então, enquanto a gente aguarda, a gente já tem algumas perguntinhas aqui chegando da nossa audiência, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês também. A gente falou que todo mundo hoje, na verdade, entende o que precisa ser feito, a grande dificuldade é implementar, né? A grande dificuldade é colocar na prática. Então, na opinião de vocês dois, assim, quais são essas principais dificuldades para as empresas conseguirem implementar ações efetivas de ESG e que, por consequência, vão afetar a sua precificação e o seu valor de mercado? Quem pode Quem quiser Eu começar a respondo a responder, essa. fica à vontade. Tá bom. Deixa eu levantar essa aqui. Ó. A gente acha que algumas das principais dificuldades, né, são mais internas do que externas. Né? A gente acha que não fica claro para todos os stakeholders dentro da organização qual é o benefício de ESG, de tal maneira que o engajamento dessas pessoas com a ideia de ESG fica prejudicado. A gente vive um momento de transição, né? É uma transição entre um pouco do que o César falou, uma transição entre uma era industrial, onde a gente já chegou no limite de um sistema, para um outro sistema onde a gente sabe que a gente não pode mais destruir o planeta e que a gente tem, entre aspas, uma obrigação de não, por exemplo, poluir mais do que uma quantidade X para que a gente não acabe de uma vez com, ou gere mais problemas, né, dentro do nosso habitat. E eu acho que uma parte dos gestores dentro das companhias ainda acham que ESG é um custo e não uma criação de valor. E aí eu acho que aqui cabe um exemplo, né? Óbvio que você mudar uma mentalidade interna focada em eu preciso alterar isso, eu preciso alterar aquilo, eu preciso alterar aquilo, no primeiro momento é um custo, né? É um custo que impacta absurdamente a linha, o P&L e qualquer análise financeira que alguém for fazer. Mas se você não observar a geração de valor futuro da ideia, e se você não explicar também, né, o que você está fazendo para melhorar o futuro, essa criação de valor não vem. É um pouco do que eu mencionei sobre ofertas saírem mal ou bem precificadas. Eu tenho que ir lá e falar, a minha empresa está engajada, eu fiz essa atividade, eu fiz esse projeto, eu busquei esse resultado e eu atingi esse resultado que gerou tal valor de redução, por exemplo, de poluição. É curioso que eu estava olhando agora de manhã eu estava olhando uma passagem para comprar e como eu tinha o debate, foi a primeira vez que eu reparei que a própria empresa de emissão de passagem aqui já está dizendo para mim qual é o avião que emite menos poluição. Ele está falando assim, se você for nesse voo, são 10% menos de poluição do que nesse outro voo. E embora a passagem fosse mais cara, né, acho que 6 ou 7% mais cara do que a passagem onde poluía zero, a conta zero que ele colocou, o comprador, que sou eu no caso, já olhei e falei, eu deveria ir nesse voo, mesmo ele sendo R$50 mais caro, porque ele polui menos. Né? Isso é uma maneira das empresas aéreas e das empresas de passagem mostrar esse resultado. Né? Você tem a opção de comprar, qual das duas você quer? Acho que esse é uma parte de tentar explicar esse problema. Né? Engajamento interno, deixar de olhar que isso é um custo e olhar para o valor que isso vai gerar no comprador futuro, na companhia futura e assim por diante. César, quer contribuir? Eu queria, assim, que eu achei muito interessante o que o Jorge falou, né? E como liga com o que você falou, Ana, assim, a importância do consumidor. Tá? Então, o consumidor cada vez mais ele está atento, ele faz ele toma decisões baseadas nos seus valores, né? No que ele enxerga como importante para ele, importante para a sociedade, importante para as gerações futuras e você vê como o ESG aparece naturalmente nesse processo, né? Também só para completar um pouco da resposta, hoje nós temos algumas standards, né? Alguns padrões de relatório. Você tem GRI, SASB, CDP, TCFD,
você tem o Sustainable Development Goals, então uma sopa de letras aí que eu acabei de falar, tem bastante coisa. Isso pode ser um desafio para várias empresas, né? Empresas que têm mais experiência ou que têm uma estrutura mais bem preparada podem estar mais acostumadas com todos esses estándares, mas outras talvez não, né? Então, na COP26, houve o anúncio da criação do International Sustainability Standards Board, justamente para fazer a integração dessas diversas estándares, pelo menos ali acho que eles estão olhando para a SASB, CDP, alguns outros guidelines também, junto com a IFRS, tá? Com os estándares de contabilidade. Então, tornar essas diferentes estándares ter um padrão mais simples, talvez, ou mais fácil de utilizar, e garantir que existe uma conexão com as estándares de contabilidade existentes hoje. Tá? Então, isso também é uma frente que está em andamento e que pode auxiliar. E é um pouco do que o George falou, como é que talvez o entendimento das empresas de como elas estão hoje e aonde elas querem chegar, né? Uma vez que você entende quais são os seus gaps hoje, fica um pouco mais fácil, talvez, de traçar um plano com os objetivos e aonde elas querem chegar num determinado período de tempo. Essa é justamente a diferença conceitual entre reputação e confiança, né? Confiança é o sentimento que eu nutro por uma marca, por uma pessoa, acreditando que ela fará o que é o certo no futuro. E isso tem tudo a ver com a minha decisão de investimento hoje. Eu analiso a reputação dessa companhia hoje e estabeleço uma relação de confiança com essa companhia para o futuro, acreditando que ela me entregará os resultados, e por isso eu estou fazendo. Eu sei que a melhor palavra no mercado acionário não é aposta, não é isso, mas apostando no sentido de crença, né? E crença, confiança. Então, César, nesse contexto, eu queria que você contasse para a gente, né? A B3 ela lançou o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE B3, e eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa iniciativa e quais foram os aprendizados do desenvolvimento desse índice. Legal, Ana. Vou aproveitar para falar um pouquinho da história da B3. Então, a B3 já tem mais de 20 anos liderando em sustentabilidade, voltando lá em 2000 com um novo mercado. Em 2005, nós lançamos o ISE. Em 2005 também nós nos tornamos membros do Global Compact da ONU. Em 2009, nós começamos a fazer o disclosure das nossas emissões, 2011, Carbon Neutral, 12 membros fundadores do Sustainable Stock Exchange Initiative, 2014, membros do World Federation of Exchanges, e em 2020, nosso relatório totalmente auditado, segundo o GRI, SASB, CDP e objetivos da ONU. Né? Então, a gente tem uma trajetória bem sólida e tem uma trajetória bem bacana na parte de desenvolvimento de pessoas. Né? Então, a B3 é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar, uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem, para pessoas com deficiência, Top Employer, você conhece a B3 também, e nós somos Women on Boards certificados. Tá? Então, tem toda uma trajetória da B3 de trabalhando na frente ESG. Né? Dentro da parte de índices, então, só para explicar um pouquinho dos 3 pilares de estratégia, a gente tem o primeiro pilar, que é a adoção das melhores práticas ESG, a segunda é a promoção das melhores práticas, e a terceira, desenvolvimento de produtos e serviços. Né? E aí, dentro a B3 tem 70 índices, dos quais 8 são ESG. Então, é o ISE, o ICO2, 4 de governança, 1 em parceria com a S&P e 1 em parceria com a Great Place to Work. Então, o ISE é o nosso índice de sustentabilidade empresarial, que passou por um processo de revisão de metodologia ano passado. Então, uma metodologia novinha, a gente rodou esse ano a primeira vez. Nós ouvimos aí foram mais de 1.200 stakeholders contribuíram
para essa nova revisão. Nós absorvemos em torno de 50% dos comentários, reduzimos os questionários em 40%, tornamos eles mais simples, mais diretos. Agora eles também são setorizados, então você tem questionários por setor, tem 14 temas gerais, 14 temas específicos, e são 254 questões ao todo, mas você não responde todas elas. Por exemplo, no setor financeiro você vai responder 120 e poucas questões, né? É uma parte do questionário. E o questionário está correlacionado com o GRI e SASB. A gente também usa o CDP Score para a parte de emissões, para a parte de mudanças climáticas, e reputacional, uma parceria com o Rep Risk. Então, bem completo, bem robusto, analisa as empresas de diversos pontos de vista, né, incluindo capital humano, capital social, meio ambiente, governança, modelos de negócio, mudança climática, reputação. Então, de forma geral, eu entendo que isso foi bem recebido, essa revisão metodológica, né? E serve a ideia que o ISE sirva tanto às empresas quanto aos investidores. As empresas podem, dessa forma, como eu havia dito anteriormente, se preparar e planejar essa jornada ESG. Eu acho que é importante lembrar que o ESG, pelo menos eu acho, é uma jornada, né? Não é uma foto. Então, o que eu gostaria é que todas as empresas tivessem essa motivação, que estivessem engajadas em construir esse mundo melhor e desenvolver esse plano para o futuro, né? E também auxilia os investidores. Os investidores têm os seus clientes também e diversos objetivos ESG, né? E aí com esses produtos, com esses serviços, tentar otimizar a sua alocação de capital para conseguir atingir os seus objetivos. Pegando esse conceito aí de jornada, Jorge, na sua prática de aconselhamento, de consultoria para as empresas que pretendem abrir capital, você tem visto que as empresas se dedicam a olhar para a ESG antes realmente do IPO, ou elas acham que depois dá tempo para fazer isso, né? Depois do IPO, dá, a partir do momento que você constrói uma relação com o mercado, começar a olhar para isso e começar a comunicar isso de uma maneira mais efetiva? Só abrir esse microfone, Jorge. Eu acho que aí depende. Tem algumas empresas que claramente pensaram nisso antes e fizeram essa lição de casa antes e vão para o IPO, e aí é uma consequência, né? E parece que eu te diria que parece que sai mais fácil a ideia, né? Então, ele começou com um plano e o ESG já estava dentro da cultura da empresa, e ele vem trabalhando o tema, e aí ele surge muito fácil nas discussões de elaboração de material de roadshow, de conversa com investidores, e qual é a ação que eu fiz, qual é o resultado da ação, como essa ação funcionou. E aí, quando ele faz o IPO, é simplesmente uma consequência de algo que ele já vem introduzindo e já vem fazendo há muito tempo, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem um exemplo que é o contrário, né? Ele aproveita, ele pega um momento, vamos fazer um IPO. Qual é o tema da moda? O tema da moda é ESG. Aí ele põe o ESG no material e não tem consistência, porque ele nunca praticou aquilo internamente. Ele vai para o mercado, ele vai para o investidor, ele vai para o fundo, ele vai explicar para quem vai comprar as ações dele, sem meio que entender. Vai cair num jargão que a gente por detrás está. Tem até uma pergunta sobre o tema aqui, que é greenwash. No fundo, ele está ali empurrando aquele tema, né? Ele não está fazendo aquele tema porque ele faz, né? Só para dar um complemento. Tem diversas empresas que já estão abertas na Bolsa, que fazem um excelente trabalho de ESG, e elas não fazem isso porque elas querem fazer um IPO e serem precificadas e ganhar um prêmio de precificação. Ela faz isso porque está na cultura dela arrumar isso, né? Está na cultura dela tomar cuidado do meio ambiente, tomar cuidado com as pessoas que trabalham ao redor dele. Então, se essa empresa vai para um follow-on, por exemplo, consequência de querer gastar mais dinheiro para crescer, a história de ESG encaixada na história da companhia,
não parece ser um texto feito publicitário, né? É um negócio do tipo, eu também penso em proteger o meio ambiente. Na prática, eu não faço isso, ou vou me virar depois. Né? O que a gente na Álvares acredita, nesse caso, é de você se preparar antes. Né? Então, aproveitar o ano, vou dar um exemplo de novo, aproveitando um ano tenso e turbulento como 2022, sabendo que tem, sei lá, 87% de chance do próximo ano ser muito bom para IPOs e para a Bolsa em geral, vamos usar o ano de 2022 para efetivamente preparar quais são as ações que a companhia quer fazer, de que maneira ela quer fazer essas ações, quais são as que a gente já pode botar em prática, quais são as que vão estar no use of proceeds da minha oferta, porque se é caro fazer alguma coisa de IPO, por que eu não vou para o mercado e falo, vou captar R$1 bilhão, 60 milhões, 70 milhões eu vou gastar num processo de, sei lá, reutilização de água e vou devolver a água limpa para o oceano, para os rios e oceanos. Ele pode fazer isso no IPO e provavelmente se ele fez isso no IPO conversando com o plano de longo prazo da companhia, o mercado deve interpretar isso como um bom sinal. Planejamento. Desculpa. Nada, imagina. No final é preparação e planejamento. Preparação e planejamento, e essas duas atividades podem, inclusive, reduzir o custo do IPO, né? Podem fazer com que o IPO seja mais atrativo e tenha o custo mais reduzido também, né? Se você sai no alto da faixa, acho até para explicar no meu discurso inicial, nem todo mundo deve saber sobre esse tema, mas se você sai no low da faixa, que é o menor valor possível de uma faixa de precificação, teoricamente você está vendendo barato a sua companhia. Se você sai no high, você está vendendo caro. Se você planejou e contou a história corretamente, a tendência é que você vai sair no high, né? Que vai ter demanda pelo seu papel no IPO. As pessoas vão querer investir naquela companhia. É um pouco aí que vai sair mais inteligente, ou será mais bem feito a história do ESG, sem ser só empurrando, sem ser, depois eu me viro, depois eu contrato. Acho que algo comum que eu vi em algumas empresas, depois ele contrata um gerente de ESG, põe dentro da companhia e manda ele resolver o problema. A companhia nunca fez um investimento no tempo, né? Não vai estar na cultura, vai cair naquela primeira pergunta, não está na cultura da companhia. Ele põe um cara lá e resolva um problema. Na verdade, vai ser difícil explicar o porquê do investimento depois. Bom, nós temos algumas perguntas aqui dos nossos convidados. Eu vou compilar essas perguntas, em 3 perguntas delas mencionam a questão de exemplos. A gente está falando aqui de algumas boas práticas, mas tanto para o César como para o George, assim, que empresas, na visão de vocês, têm feito bom trabalho em relação a temas de ESG, tanto do ponto de vista da estratégia como da execução, e também dando visibilidade, né? César, você falou quais empresas, né, da B3 seriam aí um bom exemplo de busca para um mundo melhor que você mencionou, né? As pessoas estão aqui pedindo exemplos práticos, eu acho que na tentativa de gerar insights também, se vocês puderem compartilhar. Vamos lá, eu vou começar aqui, Jorge, depois passo para você já. Bom, também vai ficar um pouco difícil falar de uma empresa especificamente, né? Mas eu acho que os índices podem ser um bom caminho, tá? Então, a ideia é que a gente consiga, através dos índices, né, trazer transparência. Então, é uma oportunidade para as empresas poderem entender onde elas estão e também comunicar o que elas têm feito, né? Eu acho que, como o George falou, é importante olhar para a estratégia da empresa, né? Se sustentabilidade é algo que elas enxergam como estratégico, né? Como não é um evento pontual ou uma ação pontual, uma iniciativa pontual, mas um trabalho de longo prazo, né? Então, e é isso um pouco que, por exemplo, os índices, né? O ISE, o ICO2, os de governança, o em parceria com a S&P e GPTW, tentam oferecer, né? A possibilidade das empresas se estruturarem para essa jornada e, ao mesmo tempo,
dar visibilidade para o investidor, né, sobre o que elas têm feito e qual a performance delas em diferentes dimensões ESG. Então, eu acho que um possível caminho para começar a entender esse universo seria através dos índices que a B3 oferece. Jorge, não sei se você tem mais alguma... Eu tenho um exemplo de uma empresa que eu acho que faz um bom trabalho e isso está dentro da cultura dela e sempre trabalhou. De novo, a gente não está aqui, mas eu acho que quem quer olhar um exemplo de ESG podia dar uma olhada na Ambev e o que ela vem fazendo nos últimos 15 anos. Eu acho que esse é um exemplo. Está embreado na cultura deles. Eles já tratam ESG como um tema relevante, trabalhar a água, o reuso de água, como devolver a água, e de uma empresa que ganha dinheiro fazendo isso, né? No fundo, aqui tem os dois ângulos. Me perdoem usar a Ambev como exemplo, mas todo mundo no mercado sabe que a Ambev é uma empresa que prega por rentabilidade, retorno, todas essas questões financeiras, e ao mesmo tempo é uma empresa que investe bastante na reutilização da água, porque de alguma maneira isso também gera um benefício econômico para ela. É um bom exemplo para quem quiser entender um pouco de ESG e numa empresa na prática que funciona. Esse é um bom exemplo, e como você mencionou, uma empresa que está sempre preocupada com o resultado, né? E um bom exemplo para a gente mostrar que é possível seguir as duas frentes, mantendo a preocupação com o retorno para os acionistas e, ao mesmo tempo, adotando práticas de ESG, e tudo isso trará, de uma maneira condensada, melhores resultados. César, uma pergunta aqui para você também sobre os novos formulários, se os novos formulários estão abertos para consulta de companhias que não estão na carteira da B3 atualmente. Legal. Bom, a metodologia do ISO está disponível no website da B3, e os resultados desse ano também estão disponíveis para acesso público. Então, está tudo lá no site, pode dar uma olhadinha, procurar. Se não encontrar, pode procurar, tem um e-mail lá de contato, a gente responde a todas as questões. Tá certo? Tá ótimo, então. Então, a gente chegou aqui no nosso tempo, agradeço muito a participação de vocês, George, César, agradeço as perguntas aqui, a participação também da nossa audiência. Espero que a gente possa manter essa conversa. Quem tiver interesse em conhecer mais, pode aí entrar no site da B3, o site da Edelman também tem estudos, e o nosso Trust Barometer está lá, e convidamos vocês aqui para a gente continuar essa conversa. César, George, não sei se vocês querem dar uma palavra aí de fechamento. Pode ir lá, César, primeiro. Bom, obrigado, eu queria agradecer, e aproveitando, espero que o tema fique em aberto. Eu acho um tema interessante, acho que a gente tem que fugir dos clichês e volto a falar, o segredo é preparar, fazer parte da cultura, estar dentro da companhia e integrar o tema com as decisões estratégicas da companhia. A gente só tem uma casa, se a gente destruir essa casa aqui, vai dar um trabalho danado para descobrir onde tem outra para a gente poder morar. Poxa, eu acho que o Jorge matou, eu acho que é isso mesmo, é a cultura, a integração, estratégia, mas especialmente cultura, né? Eu acho que cultura é crucial, cultura, educação, são os elementos que realmente transformam uma sociedade, especialmente, acho que educação, ciência, tecnologia são fundações de sociedades de nações que são prósperas, né? Então, eu acho que eu vou terminar aqui com uma nota positiva. De novo, eu acho que essa é a maior oportunidade que nós, seres humanos, temos. O que o Jorge falou é verdade. Não tem outra casa, não tem jogar lá fora, porque não tem lá fora. É tudo nossa casa aqui. E, de novo, convidar todos a caminharem conosco nessa jornada
de criação de um mundo melhor, de um mundo mais sustentável, resiliente, mais diverso, mais justo. Obrigado, Ana. Obrigado, Jorge. Obrigada a vocês, gente. Um abraço. Bom dia para todo mundo.